na Líder FM, hora certa, são 11 horas e 20 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a ferrovia, né, que vai ligar, entre outros municípios, Maracaju também aos municípios do interior de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui na Líder FM. Bom, nós estamos recebendo o nosso entrevistado do dia de hoje, né, Osmar? Joaquim de Oliveira Júnior, Joaquim Sangue Bom, né, para falar com a gente, bater um papo sobre o COMAD, né, o Conselho Municipal Antidrogas, que inclusive após a eleição do Conselho foi empossado esta semana o Conselho. Joaquim, bom dia, seja bem-vindo ao Líder FM Notícias. Bom dia, Osmar, bom dia o companheiro aqui do lado, bom dia a cidade. Para nós de fato sempre se sentimos com as energias renovadas quando nos colocamos à disposição do serviço. Referente ao fato que aconteceu essa semana, é que a Prefeitura nos convocou para a consagração de fato do Conselho Municipal Antidrogas, que é o COMAD, que já tem há vários anos, mas ele tem eleições nas suas épocas adequadas, e nós fomos eleitos como presidente do Conselho Municipal Antidrogas para tentar colaborar, contribuir com essa problemática instalada em todo o mundo, né? Muito bem, esta semana foi empossada aí a diretoria que, como a gente sabe, não é só o Joaquim Sangue Bom, mas são aí cerca de 24 pessoas que integram esse conselho, é isso, Joaquim? No total são 24 pessoas que contribuem, né? Sendo 8 indicados, né, do Executivo, 8 da sociedade civil, aí entra a associação de bairro, pessoas influentes, professores e aqueles que se colocaram voluntariamente a esta missão. E desses 16, 8, tem mais 8 que são suplentes. Muito bem. Bom, empossado o COMAD, que já vem fazendo um trabalho, né, em Maracaju há algum tempo, qual que é essa missão que o COMAD tem? A gente sabe que é um Conselho Municipal Antidrogas, que é um trabalho árduo, difícil, né, não é fácil, mas tem uma missão e que está aí integrando a sociedade de Maracaju de uma forma geral para esse trabalho, né, Joaquim? Quando nós falamos a palavra droga, ela é muito ampla, né? Até porque muitas das vezes quando se fala droga, pais, mães, algumas pessoas têm uma preocupação muito grande justamente com o uso de substâncias indevidas, substâncias proibidas. E segundo a Organização Mundial de Saúde, que é uma organização de médicos renomados para estudar essa problemática, droga é muito ampla. Droga, na verdade, é o uso abusivo de tudo aquilo que faz mal. É o comportamento. Então, ele afeta o sistema social, psicológico, o sistema espiritual. Então, é muito amplo. Então, droga, na verdade, é muito além. E ela é dividida, essa palavra pode ser dividida em 2 grupos, que as drogas lícitas, que é as liberadas por lei. Quando fala liberada, ou que não são proibidas, às vezes as pessoas não entendem. Por não ser proibida, acham que é droga da mesma forma, faz de repente os mesmos efeitos, dado a sua quantidade, ao uso, dado a fragilidade do usuário. Então, essa questão de proibidas ou não é uma questão simplesmente de leis do país. Mas os malefícios, né, o mal que ela causa, tanto as proibidas como as não proibidas, que é as lícitas, elas prejudicam no total o ser humano individual, os mais próximos à família e, num contexto geral, a comunidade. Joaquim, para falar efetivamente do COMAD, de que forma que é realizado esse trabalho, que é um trabalho social, né, realizado pelo COMAD? Efetivamente, quais são as ações tomadas pelo COMAD? Olha, o COMAD ele trabalha com grupos de apoio nesse sentido. Quais são os grupos de apoio? Grupos alcoólicos anônimos que tem na cidade, com as reuniões todas as segundas-feiras no múltiplo uso, ali no Conselho Tutelar, e na Guarda Mirim. Então ele participa disso, até porque
o álcool é uma droga, embora seja lícita. Ele procura apoiar os demais grupos que existem, o Amor Exigente, que é um grupo de apoio às famílias, inicialmente do dependente, porque quem mais fica fragilizada, ou melhor, o co-dependente, é a família, os mais próximos, né? E ela promove palestras em colégios, orientações, trabalha nos grupos, como nós temos aqui os projetos Ação Jovem, e todos esses. Então, é buscar esse entendimento junto com a sociedade, procurar trabalhar inicialmente na prevenção, porque nós percebemos que o Brasil, a sociedade, trabalhou muitos anos na questão do curativo. Fica-se doente para depois curar. E nós sabemos que a prevenção é o melhor caminho. Se nós conseguimos conscientizar, orientar que o convívio com o álcool, com as drogas, na verdade, de vez dar prazer, vai trazer, muito pelo contrário, muita tristeza, então são todas essas ações conjuntas, contribuindo para a orientação, conscientização e formação também de voluntários, de agentes, para que divulgue que o melhor é a vida saudável, o melhor é a alegria de viver praticando esportes, frequentando uma religião, seja ela qual for, para enaltecer os valores éticos e morais do ser humano. Joaquim, falando sobre as drogas, as ilícitas, né? O Comad, ele tem como trazer para a gente, para o cidadão maracajuense, um percentual de uso, se realmente a quantidade é muito grande em Maracaju. Existe algum tipo de pesquisa, algum tipo de estudo contra as drogas ilícitas aqui na cidade ou não? Olha, nós temos assim, não é uma pesquisa precisa, porque fica difícil você fazer uma pesquisa nesse sentido, no uso indevido de substâncias, de drogas, no sentido geral, né? Tanto as proibidas como as não. Então ela fica difícil. Mas nós sabemos, por todas as ocorrências, pela passagem em hospitais, no CAIS, até propriamente na polícia, os finais de semana, alguns violentos, né? Ou quase na totalidade, nós sabemos que não é só o caso de Maracaju. Mas Maracaju, ele é problemático. Até porque Maracaju, vamos supor, que hoje tenha 40 mil habitantes. Mas os problemas com as drogas, num nível geral, é um problema muito comparado com uma cidade de 200 mil habitantes. Então, nós temos aqui uma cidade de 40 mil habitantes, mas essa relação de drogas com jovens, crianças, adultos, ela equipara em algumas cidades de 200 mil habitantes. E o Comad, ele vem justamente procurar nessa conscientização, porque ele sabe que o uso de substância química que leva aos estados alterados de consciência, e aí sucessivamente uma sequência de outros fatores, ele é um caso de saúde pública. Então, o Comad, ele é amplo por causa disso, ele trabalha nesse sentido. Não podendo deixar de esquecer que nós não temos poder de polícia. Nós estamos aqui simplesmente para orientar, conscientizar famílias, mães, pais, trabalhar na prevenção. Nós somos um elo de uma corrente de apoio, não de, quando fala combate. E às vezes esse resultado às vezes não, na totalidade, esse resultado só é preciso quando a pessoa realmente ela quer ajuda. Só muda quem quer ser mudado. Então, para aquele que quer ajuda, porque o que acontece? Muitas vezes a mãe, o pai, a esposa, o mais próximo do dependente, como ele está sofrendo, ele está vendo a pessoa que ele mais gosta sofrer, ele fica desesperado e quer que a gente resolva a solução. A solução só se resolve quando o dependente, de fato, ele quer ser ajudado. Caso contrário, as pesquisas são muito pequenas, muito ínfimo o resultado positivo de recuperação total. Tem recuperação e caída, mas uma recuperação total, ela se dá com muito esforço, com muita dedicação e com o querer. Querer, de fato, é poder. Joaquim, quando há essa iniciativa por parte de um usuário de droga, por exemplo, de querer se tratar, querer resolver essa situação aí, ou como que a Comad age? Ela chega a levar aí o cidadão para uma clínica? Existe um trabalho psicológico? Como que é o trabalho da Comad nesse sentido? O
o Comadre ele trabalha em parceria, então ele tem, nessas nossas reuniões, nós temos acessos, endereços a algumas fazendinhas, chácaras, clínicas de recuperação. Lembrando que a maioria dessas clínicas, isso é muito importante deixar frisado, porque tem pais, mães, pessoas queridas, próximas, querendo ajudar. Lembrando que essas fazendinhas, essas clínicas de recuperação, só aceitam o dependente depois de uma série de medidas a ser tomadas. Todos os exames, exame de sangue, todos os exames de saúde, porque ele vai ficar em aglomeração com outras pessoas, né? Que de repente o problema dele é só droga e de repente ele pode contaminar outra doença, então, contrair. Então nós temos alguns endereços e lembrando que essas clínicas só recebem essa pessoa quando ela quer ser, a maioria. Hoje nós sabemos que a justiça tem também o poder de encaminhar algumas pessoas dado ao nível que se encontra, então, mas aí já é outro processo. Nós temos em Maracaju aqui a CEAL, que é a Casa Amanda Hilária, que trabalha com essa centro de recuperação femininas, que é uma das poucas casas no estado e no Brasil, porque trabalhar na questão feminina é um pouco mais difícil, exige um pouco mais de cuidado. E temos também a outra casa de recuperação, né, até próximas, também de jovens. E todas elas recebem pessoas, mas geralmente existe até assim um entendimento de que a maioria das pessoas, vamos supor, o dependente da cidade de Maracaju, geralmente a gente procura colocar ele fora, em outra cidade, para ele não ter muito acesso aqui. E essas que estão aqui geralmente recebem muitos dependentes de fora. Então existe uma troca, um apoio, e fora disso tem os grupos de apoio. E por isso que eu fiz questão de dizer inicialmente o grupo de alcoólicos anônimos, porque existe uma pesquisa, comprovação até científica, de que inicialmente a pessoa começa a usar as drogas proibidas, maconha, crack, coca e outras tantas, ela começa inicialmente após ou depois de ter conhecido o álcool. Depois de ter conhecido o álcool, um dia perder a sobriedade, beber um pouco a mais, qualquer um pode ter uma bebedeira, uma festa, uma balada, aí depois, ele se encontra num grupo de risco. Ali ele pode conhecer as outras drogas. Então, por isso que tem o Comadre orienta, está sempre participando nesses grupos de apoio.